E aí, pessoal do terceiro ano, tudo bom? Vamos de novo com a nossa aulinha, né, nosso encontro. Dessa vez vamos falar sobre globalização e também blocos econômicos. Lembram da nossa última aula? Aquela aula que falava sobre a questão do mundo, né, como as ordens mundiais. Então agora a gente vai estar falando sobre esse fenômeno chamado globalização, que é tão conhecido, né, que todo mundo sabe o que é, mas para explicar esse fenômeno é difícil, tá? Lembre-se que também eu sempre estou passando exercícios lá na nossa sala de aula, o Classroom, tá? Sobre o assunto passado. Já tem exercício lá, sobre esse eu também vou postar na próxima semana. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema globalização através de uma canção. Essa canção é do Gilberto Gil. Eu vou trazer para vocês a primeira parte dela. O nome dessa música é Parabólica Camará e dê uma escutada nela que ela é bem legal. Gilberto Gil fala assim: antes o mundo era pequeno porque terra era grande. Hoje o mundo é muito grande porque terra é pequena. Eu quero que a gente fique só nesses versos, tá? Que é mundo na geografia. O mundo não é o planeta em si, o mundo é o nosso espaço de vivência, aquilo que a gente consegue viver, aquilo que a gente consegue perceber, se apropriar. Isso é mundo. Então, quando ele fala que antes o mundo era pequeno, porque basicamente as pessoas tinham a sua vida ao redor daquilo que elas conheciam e elas não se deslocavam muito. Os meios de transporte não tinham chegado a esse ponto da evolução que eles são hoje. Então as pessoas não se deslocavam pelo mundo. Então para elas, o nosso planeta, ele era muito grande. Para se chegar em outras partes desse planeta era muito difícil. Mas os meios de comunicação, eles avançaram, os transportes também eles avançaram, a ponto que a gente agora pode considerar que o mundo ele é muito grande, nosso mundo ele é grande, porque basicamente a gente consegue vivenciar muito mais pontos que tem no planeta Terra. E aí tem uma sensação que o planeta Terra ficou menor. Não é que ele tenha ficado menor, mas ele ficou bem mais acessível. As pessoas conseguem chegar a vários pontos do nosso planeta. Tanto é que a gente vive uma questão de uma epidemia, né, de uma pandemia, e isso seria uma dessas consequências desse mundo globalizado. Até as doenças também elas se espalham de uma maneira muito mais rápida, tá bom? Mas, enfim, o que seria uma globalização? Pessoal, quando a gente pesquisa o que é globalização, você vai encontrar N definições. Nem todas elas, ou talvez nenhuma delas seja completa, porque para se definir globalização é um termo bastante complexo. Lembre-se que esse fenômeno ele não é tão recente. O fenômeno da globalização ele é bem antigo, ele vem desde as grandes navegações, mas o termo globalização, ele sim ele é recente, ele vem dos anos 80, anos 90. Alguns países nem usam esse termo globalização, usam mundialização, tá bom? Então, globalização é um processo de aprofundamento das relações econômicas, sociais, culturais e políticas entre os povos espalhados pelo mundo. A globalização ela é contraditória. A globalização ela passa a ser... existem países que têm um papel fundamental difundindo tanto a sua economia, os seus aspectos sociais, a sua cultura, as políticas. E existem países que são meio que receptores, né? Eles não têm um papel de voz ativa no mundo. A globalização ela também é responsável por aprofundar as diferenças entre esses países. Então, quais são as características da globalização? As características são integração social, econômica e política. Se vocês já pararam para pensar por que uma eleição de um país como os Estados Unidos ela passa a ser acompanhada por todo mundo? Qual a importância de uma eleição presidencial dos Estados Unidos para o restante do mundo? Porque por conta das políticas externas, já que os Estados Unidos negociam com todo mundo,
compra, vende seus produtos, então é super importante para os países do mundo saber o que é que acontece politicamente nos Estados Unidos. E assim vai também com outros países. Quando você tem questões políticas da Inglaterra, da França, da Alemanha, tá bom? A União de Mercado Mundial, relações comerciais e financeiras. Essa é uma questão super importante e que muitos países pisam na bola, justamente com as pessoas responsáveis por essas políticas internacionais. Tá? Precisa ter muita cautela quando você negocia com países. É necessário também que os países consigam ter uma relação muito amistosa. Quando governos impedem que isso aconteça, geralmente as consequências para os países não é nada agradável. Fortalecimento das relações internacionais e o aumento da produção e do consumo de bens e serviços. Essa é a nossa sociedade atual, uma sociedade de consumo. Eu já tinha questionado na aula passada e eu torno a questionar isso de novo com vocês. Vai ser um exercício de pensamento. A gente já tem que estar fazendo esse exercício de pensar desde agora. Como será esse mundo pós a crise? Então, como será a sociedade? A questão de consumo. Pare um pouco para pensar sobre isso. Vocês acham que vai ser a mesma coisa? Ou vocês acham que vai ter uma diferença? Certo? Fica com vocês esse pensamento. Uma outra característica também é o avanço tecnológico e dos meios de comunicação. Às vezes eu me deparo nas redes sociais e eu acho até muito engraçado quando as pessoas falam de uma questão de fim do mundo. E eles utilizam para eles falarem desse fim do mundo, eles utilizam de alguns fenômenos naturais, como a questão de terremotos, vulcões, e dizem que acontece com muito mais frequência. Bem, mal eles sabem que a frequência ela é basicamente a mesma de muito tempo atrás. Então, por que então que as pessoas se assustam tanto com isso agora? Por conta dos meios de comunicação. Uma erupção de um vulcão na Indonésia não chegava aqui no Brasil essa notícia em 1850, mas hoje em dia um terremoto que acontece no Nepal, imediatamente essa notícia chega nas nossas redes sociais. Então, como a velocidade de informação ela é maior, a nossa percepção também de alguns problemas do mundo passa a ser diferente do que era essa percepção de gerações anteriores, certo? Instantaneidade e velocidade das informações, por exemplo, via internet. Então, a nossa aula aqui hoje, o nosso encontro, não está sendo presencial, né? Mas a informação ela está sendo passada, graças ao quê? Graças à internet. Imaginem vocês que nos anos 50 não dava para isso acontecer, nos anos 60 não dava para isso acontecer, tá? O aumento da concorrência econômica e do nível de competição. Isso passa a ser muito maior também nesse mundo globalizado. É só você observar, por exemplo, o mundo dos smartphones, né? A variedade de marcas, de configurações. Então, como a sociedade ela foi se comportando em relação a esse tipo de tecnologia. O surgimento de blocos econômicos e a desaparição das fronteiras comerciais. É o nosso assunto, né? O surgimento dos blocos econômicos, ele tipicamente está interligado no assunto de globalização. É claro, pessoal, que as ideias de não existir mais fronteiras no mundo, ela é uma ideia que ela não vai chegar de fato a existir. Tanto é que atualmente estuda-se também o contrário disso. Vários governos no mundo eles já estão indo na contramão, achando que eles devem fortalecer as suas questões de fronteira, tá certo? Existe também a ampliação do uso de máquinas na execução de tarefas, nas fábricas principalmente. Isso vai gerar alguns prejuízos para a sociedade, por exemplo, desemprego. Crescimento da economia informal
Esse é um grande problema aqui no nosso país, principalmente as pessoas não estavam percebendo isso antes da pandemia. Nós percebemos que há um grande número de brasileiros no mercado informal, ou seja, um grande número de pessoas invisíveis ao Estado. Isso está trazendo uma situação de muito prejuízo, já que basicamente não apareciam nos números de governo. Quase 50% da nossa força de trabalho está nesse meio informal. A valorização da mão de obra qualificada, eis a importância, por exemplo, do estudo, é uma das formas de qualificação, e a privatização de empresas estatais. Esse assunto aqui ele vai ser bastante discutido no mundo político pós-pandemia. Será que os meios privados eles têm como atender a essa demanda da população? Então, pode ser que haja uma mudança nesse sentido aqui. A gente fala tanto de globalização e a gente pode falar de pontos positivos e também de pontos negativos. Mas vamos primeiro aos pontos positivos da globalização. Primeiro, a maior abertura dos mercados. Esse é um ponto, é um fator positivo. O aumento da oferta de produtos também é um outro fator. Tá? Aumento da concorrência e flexibilização dos preços e também o constante avanço tecnológico e desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação. Tudo isso aí que foi elencado para vocês são pontos positivos. Agora, não podemos deixar de analisar os pontos negativos. O aumento do desemprego, tanto estrutural como conjuntural, ou seja, tanto com a questão da tecnologia, empregos estão sendo perdidos porque estão sendo substituídos por máquinas e também por conta que algumas profissões elas vão deixando de existir ao longo do tempo. Isso também gera desemprego. Elevação crescente da desigualdade social e redução do estado do bem-estar social, ou seja, a atuação do Estado ela está sendo menor. E isso acaba deixando as pessoas que já estão em situação de vulnerabilidade sem amparo nenhum. Então esse também é um ponto negativo. A maior suscetibilidade a crises financeiras, tá? Até agora não se sabe o que vai acontecer com um pós-pandemia, mas já se sabe, já fazem cálculos que os números vão ser muito ruins. Aqui no Brasil fala-se em uma retração de PIB entre 6% e alguns mais pessimistas em até 9%. Na Europa fala-se entre 3% e 6%. Então isso vai fazer também que a oferta de emprego caia vertiginosamente no mundo. E o aumento das dívidas externas. Tá? Então o mundo ele os países passam a ficarem mais endividados. Então esse é um outro ponto negativo. E aí quando a gente fala de blocos econômicos, o que seriam blocos econômicos? Blocos econômicos, pessoal, começou a surgir principalmente no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, onde os países perceberam que eles tinham que se juntar e tinham que de uma certa forma, se fortalecer. Tá? Existem vários tipos de blocos. Existem a zona de preferência tarifária, tarifa reduzida, mas não é abolida. Tá? A LAD é um bloco que é desse tipo. Existe uma zona de livre comércio, eliminação de tarifas, mas sem adoção do que é uma tarifa reduzida. A união aduaneira e restrições quantitativas no comércio. O Mercosul é uma união aduaneira. O mercado comum, que traz a livre circulação de bens e serviços. Nesse caso aqui, a União Europeia passou por isso até chegar numa união econômica. A harmonização das políticas econômicas nacionais e instituições supranacionais. União Europeia é um exemplo. Tá? Com o passar do tempo, alguns países começaram a questionar também a União Europeia. Houve até um processo de saída, né, da União Soviética. Desculpa, tu vai cortar para mim isso aqui? E aí, pessoal, em um mundo globalizado,
a gente tem que estudar também a questão dos blocos econômicos, tá? O nosso material ele vai estar explicando bem direitinho o que cada um desses blocos significa, o tipo de bloco, qual é o bloco que o Brasil integra, etc. Tá certo? Então aqui eu trouxe, e também esses slides eu vou deixar para vocês disponível no nosso Google Classroom para vocês acompanharem, tá? Existem os tipos de bloco econômico. Por exemplo, zona de preferência tarifária, existe uma zona de livre comércio, aqui tem um exemplo de um bloco, que é o NAFTA, composto por Estados Unidos, México e também o Canadá. União aduaneira, Mercosul é um bloco de união aduaneira. O mercado comum, a livre circulação de bens e serviços, e a união econômica, que é a união já com políticas econômicas sendo aplicada por todos os países que pertencem ao bloco. Esse é o caso da União Europeia. Então eu vou escolher os principais blocos para a gente falar de uma maneira bem rápida, tá bom? Vou começar com esse bloco aqui, que é a União Europeia. Dá uma olhada aqui no tanto de país que faz parte desse bloco. Esse bloco, na verdade, ele começou, que não se chamava União Europeia, né? Mas digamos que a parte inicial dele foi um bloco criado em 1944, que era a união de 3 países, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, chamado Benelux. Em 1952, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço foi criada, e aí esse bloco começou a ganhar mais países, né, fazendo parte. Em 57 houve o Tratado de Roma, e já em 92 esse tratado aqui de Maastricht de fato criou a União Europeia, tá bom? É o único bloco, é o maior exemplo de blocos onde você conseguiu chegar no nível de integração que nenhum outro bloco conseguiu. Já existe um outro bloco também que é muito importante, que a gente estuda, que é a APEC, que são esses países que está de verde, que são os países que são banhados pelo Oceano Pacífico. É a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. Ela foi fundada em 1989 na Austrália e o principal objetivo é a criação de uma área de livre comércio entre os países membros e Hong Kong. Para quem não sabe, Hong Kong não é um país, é uma cidade meio independente, né, lá na China. Existe também um outro bloco super importante, a ASEAN. São 10 países, né? A Associação do Sudeste da Ásia. Entre esses países você encontra Tailândia, Malásia, Singapura, Indonésia, ou seja, são países altamente que estão se destacando, principalmente na exportação de produtos de informática, por exemplo. E também vocês vão encontrar no nosso material a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Foi um bloco criado logo após o fim da União Soviética. Tá? Sobre esse fim da União Soviética vai ser assunto para uma próxima aula. Esse bloco ele é importante porque os países ainda são bastante dependentes do principal país da desagregação da União Soviética, que é, no caso, a Rússia. Tá? E é um bloco que também enfrenta vários problemas. Países ainda nessa transição do socialismo para o capitalismo, eles apresentam problemas, e esse bloco ele foi criado justamente para tentar resolver um desses problemas. E aí hoje eu vou resolver com vocês duas questões bem rápidas, tá? A primeira é o seguinte: não acho que seja possível identificar a globalização apenas com a criação de uma economia global, embora este seja seu ponto focal e sua característica mais óbvia. Precisamos olhar além da economia. Antes de tudo, a globalização depende da eliminação de obstáculos técnicos, não de obstáculos econômicos. Isso tornou possível organizar a produção e não apenas o comércio em escala internacional. Um fator essencial para a organização da produção na conjuntura destacada no texto será que foi a criação de união aduaneira, difusão de padrões culturais, melhoria na infraestrutura de transportes, supressão de barreiras para a comercialização e organização de regras nas relações internacionais? Então, pessoal, nesse caso aqui, a gente fica com um item A.
certo? A criação de uniões. Pausa de novo para mim, por favor. E aí, pessoal, para a gente finalizar o nosso assunto, vou trazer uma questão, aquela questão que eu tinha falado de uma música que nós já escutamos em sala de aula, que é Disneylândia, certo? Dos Titãs, ela foi lançada, se eu não me engano, em 1992, que é o disco mais pesado deles. E essa composição, feita pelo Arnaldo Antunes, ela é bem interessante. Então, quando você dá uma olhada na letra dela, que é só um trechinho dela, você passa a não compreender se você não estiver antenado com o lance de globalização. Olha só, multinacionais japonesas instalam empresas em Hong Kong e produzem com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na Nova Guiné. Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do Sul. Crianças iraquianas fugidas da guerra não obtêm visto no consulado americano do Egito para entrarem na Disneylândia. Tá? Essa música, que talvez numa leitura superficial você possa não entender muito, mas quando você percebe que ela fala de globalização, ela passa a ter todo sentido. Na canção ressalta-se a coexistência no contexto internacional atual das seguintes situações. Fala de acirramento do controle alfandegário, estímulo ao capital especulativo, ampliação das trocas econômicas e seletividade dos fluxos populacionais, que parece que vai ser a nossa resposta, intensificação do controle informacional e adoção de barreiras fitossanitárias, aumento da circulação mercantil e desregulamentação do sistema financeiro, expansão do protecionismo comercial e descaracterização de identidades nacionais. Na verdade, ele vai falar sobre uma ampliação de trocas econômicas, sim. A canção ela fala justamente disso, né? Quando ele diz que está sendo produzido em Hong Kong com matéria-prima brasileira para competir no mercado americano, literatura grega adaptada para crianças chinesas na comunidade europeia, ou seja, ele está falando justamente dessas trocas, não só econômicas, até culturais também. Mas, no finalzinho da canção, diz que as crianças não conseguiram obter o visto do consulado americano do Egito para entrarem na Disneylândia, ou seja, há uma seletividade dos fluxos populacionais. Os Estados Unidos têm feito muito isso também com os mexicanos, né? Com aquela barreira que impede o mexicano ir para os Estados Unidos, tá bom? Então, pessoal, essa é a nossa aulinha de hoje e a gente se vê também nos nossos encontros pelo Google Meet e fazendo muitos exercícios também. Até a próxima!